A velha senhora ajeitou o chale nos ombros e encostou as costas no espaldar da cadeira. A luz da lamparina tremia, desenhando sombras dançantes nas paredes de barro cru. Os netos, sentados no chão de cimento queimado, com os olhos brilhando de expectativa, nem pestanejavam. Ela sorriu de canto, com aquela expressão de quem carrega segredos muito antigos. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 11 anos. Talvez 12. Foi numa noite quente, muito parecida com essa. Aquelas noites de verão em que o vento sopra seco e parece trazer junto um cheiro de coisa velha. De coisa esquecida. A casa onde ela morava era simples. 4 cômodos, um alpendre de madeira e um terreiro batido pela poeira do sertão. Não tinha energia elétrica, nem rádio. À noite, o silêncio era só quebrado pelos grilos, pelos galos insone e pelo estalar ocasional da madeira se acomodando no calor. Era noite de lua cheia, lembro bem disso, porque a claridade entrava pela fresta da janela e deixava o chão do quarto todo prateado, disse, com os olhos fixos no passado. Eu dormia na rede, no mesmo quarto que minhas 2 irmãs mais novas. E a sala, bem ao lado, tinha uma cadeira de balanço que era do meu avô. Aquela cadeira, ninguém mais usava. Ficava ali parada, no canto, coberta de poeira. A noite tinha começado tranquila. Todos jantaram, rezaram, e foram dormir cedo. Mas por volta da meia-noite, algo a acordou. Primeiro foi o barulho, um rangido. Lento, regular, como se alguma coisa estivesse se movendo, para frente e para trás, sobre as tábuas do assoalho. Eu pensei que fosse o vento, disse ela, olhando os netos, mas não tinha vento naquela noite. Só calor, um calor abafado, parado, daquele que gruda na pele. Curiosa, levantou-se da rede sem fazer barulho. Andou na ponta dos pés até a porta entreaberta do quarto e espiou para a sala. A luz da lua entrava forte pela janela, iluminando tudo. E foi aí que ela viu. A cadeira de balanço estava se movendo. Sozinha, não era rápido. Era devagar, como se alguém estivesse mesmo sentado nela, balançando sem pressa, murmurou, e sua voz baixou um tom, mas não tinha ninguém. As tábuas do chão não rangiam com peso de passos, só o rangido da cadeira. Vai, e vem, vai, e vem. Ela ficou parada ali, paralisada, o coração batendo tão forte que parecia querer escapar do peito. Pensou em chamar os pais, mas a voz não saía. Ficou só olhando, os olhos grudados naquela cadeira que ia e voltava como se tivesse vida própria. Aí, por um momento, eu vi, a voz dela tremeu um pouco, uma sombra. Não era uma pessoa, era só o contorno. Como uma mancha de escuridão sentada ali. Era mulher, eu acho. O cabelo comprido, os ombros curvados. E ela olhava para a parede como se estivesse esperando alguma coisa. Ela tentou se mexer. Queria voltar para a rede, puxar o cobertor por cima da cabeça e esquecer tudo. Mas o corpo não respondia. Ficou ali, presa naquele instante que parecia nunca acabar. Então, sem aviso, a cadeira parou. O silêncio voltou, espesso, pesado. A sala ficou imóvel. E de repente, um som. Um sussurro. Frio e próximo, como se alguém tivesse falado direto dentro do ouvido dela. Voltei para buscar o que é meu. A menina deu um grito abafado e caiu de joelhos. A mãe acordou primeiro, depois o pai, acendendo o lampião, correndo para ver o que tinha acontecido. Mas quando chegaram à sala, a cadeira estava parada. Sem sombra, sem balanço, sem nada. Ninguém acreditou, disse a senhora, olhando para o vazio. Disseram que era sonho. Que era coisa de criança. Mas eu sei o que vi. Eu sei o que ouvi. E, depois daquela noite, aquela cadeira nunca mais foi mexida. O pai mandou queimar. Jogou no fogo lá fora, no quintal, mesmo com a madeira boa. Disse que era melhor não arriscar. Ela fez uma pausa longa. Os netos estavam em silêncio. Um deles segurava o braço da cadeira onde estava sentado. Outro puxava a barra da camisa. Tem coisas, continuou a avó, que ficam presas em objetos. Lembranças, dores, mágoas. A gente acha que é só madeira, pano ou vidro. Mas às vezes, é mais. É peso antigo, coisa que não quer ser esquecida. A lamparina soltou um estalo, como se aprovasse a história. O silêncio que seguiu não foi de medo. Foi de respeito. A avó então sorriu de leve, e disse, pronto.
Essa foi a primeira. Ainda quer ouvir as outras? 4 cabeças assentiram sem hesitar. E assim, a noite seguiu. Depois da primeira história, os netos não se mexeram. Nem riram, nem falaram. Só olharam para a avó com uma atenção diferente, não mais curiosa, mas silenciosa, quase reverente. Ela bebeu um gole d'água do copo de alumínio e continuou. A voz saiu mais baixa, arrastada, como se cada palavra precisasse ser pescada de dentro da memória. Essa outra aconteceu quando eu tinha uns 15 anos. Já era mocinha. E foi uma das vezes que eu senti medo de verdade, aquele medo que congela o corpo por dentro. Ela suspirou, e os olhos pareceram viajar para longe. A lamparina estalou de novo, lançando sombras nas paredes. Estava perto do São João. Eu e meu pai fomos na casa da irmã dele, que morava a umas 2 léguas de distância. A gente foi a pé, bem cedo, e passou o dia todo lá. Mas acabou ficando mais tarde do que devia. Quando voltamos, já era noite fechada. A estrada era de barro batido, cercada de mato dos 2 lados. O chão ainda estava úmido da chuva do dia anterior, e o céu sem lua deixava tudo escuro demais. Só a lanterna de querosene que o pai levava iluminava o caminho, e mesmo assim, mal dava para ver onde pisava. Era um silêncio estranho, diferente. Sabe quando até o grilo se cala? Quando nem o sapo canta, nem o vento sopra. Era desse tipo, silêncio de susto guardado. Eles seguiam em passo rápido, o pai com os olhos fixos à frente, ela agarrada ao braço dele, tentando não tropeçar nas pedras. Até que ouviram. O som veio do nada, cortando o ar como uma navalha. Um grito, mas não foi qualquer grito, disse a avó, franzindo a testa. Era de mulher. Um grito seco, dolorido, e longo. Que nem aqueles que vêm do fundo da barriga. E logo depois, outro. E outro. 3 gritos, todos iguais, todos, errados. Ela fez uma pausa e olhou para os netos, um por um. O estranho é que não parecia vir de um lugar só. Era como se o som estivesse em volta da gente. Na frente, atrás, dos lados, como se a estrada toda tivesse gritado junto. Na hora, o pai dela parou. Ficou imóvel, como se estivesse escutando com o corpo inteiro. A moça quis perguntar o que era aquilo, mas ele apertou o braço dela e fez sinal para não falar nada. Depois, começou a andar mais rápido, quase arrastando a filha pela mão. Não olha pro mato. Não responde. Não pergunta nada. Foi o que ele disse, com a voz trêmula. E ela obedeceu. Seguiram pela estrada por mais alguns minutos. Mas logo adiante, viram algo que gelou o sangue. No chão de barro molhado, havia pegadas. Descalças, pequenas, indo e vindo em círculos, como se alguém tivesse andado sem rumo, girando, se arrastando, tinha marca de lama, de unha, até de joelho. Sussurrou a senhora. Era como se a pessoa tivesse tentado sair, e voltado, e saído de novo. Mas não havia ninguém, só as marcas. O pai dela parou de novo. Baixou a lanterna e ficou encarando o chão. Respirava fundo, os olhos arregalados. Depois, sem dizer palavra, apagou a luz. A gente vai no escuro agora, disse ele. É melhor assim. A moça quis chorar, gritar, correr. Mas o pai segurava firme, como se soubesse o que fazia. E os 2 andaram mais uns 15 minutos sem enxergar quase nada. Até que viram, ao longe, a luz fraca da lamparina da casa deles. Quando entramos em casa, a mãe da gente já estava rezando, sentindo coisa ruim. O pai fechou a porta, trancou, e mandou todo mundo ficar em silêncio. Aí ele se benzeu, olhou para mim e disse: tem coisa que a gente só escapa se fingir que não ouviu. A avó recostou na cadeira. O vento lá fora balançava as folhas do cajueiro, e o som parecia acompanhar o silêncio da sala. Tem gente que diz que era só assombração, espírito perdido, coisa do além. Mas tem quem diga que não era não. Que tem mulheres que gritam na estrada para chamar quem passa. Que se você responde, elas seguem você até em casa. Os netos estavam parados, atentos. O mais novo se encolheu, abraçando os joelhos. A menina mais velha passou a mão pelos cabelos e murmurou: e se a gente escutasse e respondesse? A avó demorou um pouco, mas respondeu, sem levantar a voz: aí a história seria outra. E eu talvez não estivesse aqui para contar. Fez-se um silêncio respeitoso. O tipo de silêncio que só aparece quando a alma está prestando atenção.
E a velha senhora, com um leve sorriso triste, olhou pela janela escura e disse: nessa vida, o que nos salva não é a coragem. Às vezes, é o medo. O medo certo, no momento certo. Ela ajeitou o corpo na cadeira, como quem se prepara para continuar. Ainda querem ouvir mais uma? Os 4 assentiram. Os olhos brilhavam, não mais de susto, mas de fascínio. A noite estava só começando. A avó passou a mão devagar no joelho, sentindo o tecido fino do vestido antigo. O xale agora estava dobrado sobre o colo, e seus dedos enrugados repousavam ali, como se guardassem alguma coisa invisível. Essa história é mais difícil de contar, disse ela, com a voz baixa, porque foi dentro de mim que aconteceu. Mas, mesmo depois de tanto tempo, ainda consigo ver com clareza. E isso é o que mais me assusta. Os netos já estavam sentados mais próximos agora. A noite lá fora seguia calma, mas dentro daquela casa, o tempo parecia suspenso, como se tudo estivesse à espera da próxima lembrança. Eu tinha 14 anos e fiquei doente de repente. Uma febre forte, daquelas que faz o corpo inteiro queimar. Me botaram na rede e cobriram com panos molhados. A rezadeira veio, fez benzimento, passou a ruda, mas nada fazia baixar. A avó fechou os olhos por um instante, como se ainda sentisse o calor na pele. Fiquei 3 dias assim, entre delírio e sono. Mas, uma noite, lá pelo 2º dia, algo mudou. A febre parecia ter ficado mais funda, mais silenciosa. Eu não via mais o quarto. Nem minha mãe, nem a rezadeira, nem nada. Era como se eu estivesse em outro lugar. Ela suspirou fundo, e foi aí que ele apareceu. Os netos não respiravam. A lamparina crepitava, lançando reflexos dourados nas paredes. A avó olhava para o vazio, falando com uma calma que dava arrepio. Primeiro, senti uma presença. Não era ruim, mas era pesada. Densa, como se o ar tivesse ficado grosso. Depois, escutei passos. Passos lentos. 1, 2, 3. E então, ele estava lá. Ela levantou uma das mãos devagar, desenhando no ar a silhueta que via com os olhos da memória. Era um homem alto. Muito alto. Usava terno preto, daqueles antigos, com corte reto. A pele era pálida, quase sem cor. E os olhos, a avó fez uma pausa, engolindo seco. Os olhos não estavam lá. Só os buracos, fundos, vazios, como 2 poços sem fundo. Mas mesmo assim, ele olhava para mim. E eu sabia que ele me via. A menina mais velha cobriu os ombros com um pano. O mais novo puxou os pés para cima da cadeira. Ele não se movia. Só ficava parado, e falava. Mas não com a boca. Era como se falasse dentro da minha cabeça. Uma língua estranha, embolada, que eu não entendia. Mas mesmo sem entender, eu sentia. Era uma dor, uma saudade, uma solidão tão grande que parecia engolir tudo ao redor. A avó parou por um instante. Depois continuou. Ele não sorria. Nem ameaçava. Só me olhava. E repetia aquelas palavras, baixinho, como uma reza invertida. Uma música torta, que me deixava zonza. E eu sentia que, se escutasse por muito tempo, não ia mais voltar. Ia ficar ali, presa, junto dele. Ela olhou os netos com seriedade, mas sem medo. Eu não sei como sair daquele estado. Só lembro da voz da minha mãe chamando de longe. E quando acordei, estava suada, ofegante, com a cabeça doendo. A febre baixou naquela noite. Mas a imagem dele ficou. O silêncio que se seguiu foi denso, como o calor da madrugada. A avó respirou fundo e falou com cuidado. O mais estranho veio depois. Anos depois, quando já era adulta, ouvi outras pessoas falarem dele. Pessoas que também ficaram entre a vida e a morte. Todas falavam igual, um homem alto, sem olhos. E sempre em momentos de doença, ou quando alguém estava prestes a partir. Ela fez uma pausa, quase como uma oração. Tem gente que chama ele de o vigia. Outros dizem que é um mensageiro, que aparece só para avisar. Não leva ninguém, só observa. Espera. Como se dissesse, a porta tá aberta, mas a escolha é tua. O neto do meio, mais calado, levantou os olhos. E se a pessoa quiser ir? A avó olhou para ele com ternura, mas com firmeza. Aí ele leva. Ficaram todos quietos por alguns segundos. O barulho do vento lá fora voltou a soprar, trazendo um cheiro de terra quente.
A lamparina tremeluziu, lançando uma sombra da velha senhora contra a parede. Por um momento, parecia que havia mais alguém ali, escutando junto com eles. Desde então, disse ela, eu nunca mais vi ele. Mas às vezes, sinto, como se ele estivesse por perto, observando, esperando, como naquela noite. Ela ajeitou o corpo na cadeira, os olhos vagos. O que aprendi com isso é que o medo nem sempre vem para nos assustar. Às vezes, vem para ensinar. O que a gente sente no fundo, a gente precisa ouvir. Olhou os netos com carinho, e a voz saiu quase como um canto. Por isso, prestem atenção nos silêncios. Nos sonhos que pesam demais. E nas presenças que não se explicam. Nem tudo precisa fazer sentido para ser real. Os netos assentiram em silêncio. E a noite seguia, envolta naquele véu de lembrança e mistério. Lá fora, o mundo dormia. Lá dentro, as histórias ganhavam vida. A avó, então, se inclinou levemente e sussurrou. Agora, posso contar a da casa onde nada parava no lugar. A avó se inclinou um pouco para frente, como se a próxima lembrança pesasse mais que as outras. Seus olhos perderam o brilho por um instante, mergulhados em algum ponto muito distante da sala. Lá fora, o vento diminuiu. O silêncio parecia estar ouvindo também. Essa foi uma das piores, ela começou. Não por causa de uma assombração só, mas por causa do ambiente inteiro. A casa toda era errada. Desde o primeiro dia. Ela passou a mão devagar no xale sobre os joelhos e continuou. Aconteceu quando eu tinha 17 anos. Minha prima, Rosilda, morava num povoado distante, chamado Malhada Vermelha. Fui passar uns dias com ela depois de um luto na família. Achei que seria bom mudar de ares, mas me arrependi logo na primeira noite. A casa era nova, mas parecia velha. Um silêncio pesado pairava por dentro das paredes. As telhas estalavam mesmo sem vento, o chão de cimento suava à noite como se o ar lá dentro fosse mais frio que o mundo do lado de fora. E havia um cheiro, nada forte, mas insistente. Algo entre pano guardado e terra molhada. Rosilda disse que era costumeiro, que com o tempo eu me acostumaria. Mas não era só cheiro. Não era coisa da minha cabeça. Era a casa. A casa, não deixava nada no lugar. Ela fez uma pausa e olhou os netos, um por um, começou com coisa pequena. Um pano de prato que aparecia caído no chão. Um copo virado na pia. A porta do banheiro aberta, mesmo depois de fechar. Coisinhas assim, que a gente tenta explicar. Mas quando acontece todo dia, a gente começa a entender que tem algo mais. Certa noite, a avó, então hóspede naquela casa, foi acordada por um barulho no fogão. Um tilintar de panelas, como se alguém estivesse mexendo nelas de leve. Levantou-se devagar, ainda tonta de sono, e foi até a cozinha. Lá estava tudo aceso, mesmo sem ninguém. A lamparina tremia como se alguém tivesse acabado de sair. E todas as panelas estavam abertas. As tampas no chão. Nenhuma comida. Nada. Ela voltou para o quarto, calada. Contou à prima pela manhã, que apenas riu, dizendo que a casa gostava de atenção, e eu notei que ela mesma evitava certos cantos. Nunca deixava nada perto do espelho da sala. Nunca dormia com as portas internas fechadas. E sempre colocava um copo com água atrás da porta da cozinha. Os netos começaram a olhar para os cantos da sala onde estavam. Um deles encarou a própria porta, como se esperasse ver algo escondido ali atrás. A avó prosseguiu, com voz constante. Na terceira noite, acordei com um barulho de passos. Mas eram passos miúdos, ligeiros, como se alguém pequeno estivesse andando descalço pelo chão da casa. Achei que fosse um bicho. Mas quando abri a porta, vi uma cadeira de madeira no meio do corredor. E ela não estava ali antes. Ela empurrou a cadeira devagar para o canto e voltou para o quarto. Mas dormiu mal. O ar estava mais denso. Quente, mesmo com a madrugada fria. Na manhã seguinte, encontrou a prima com olheiras profundas. Rosilda evitava falar. Mas depois do almoço, ela puxou a avó para o terreiro, e ali, debaixo do pé de juazeiro, falou em voz baixa. Essa casa foi construída por cima de coisa antiga, disse ela. Diziam que aqui era um cemitério de negros fugidos, que enterravam os corpos escondido, sem reza, sem nada. A avó sentiu um arrepio profundo. Aquela história ecoou no peito como um tambor surdo. E explicou tudo,
A casa não queria ninguém. Era só isso. Ela rejeitava a vida, rejeitava as coisas, rejeitava a paz. Na última noite que passou ali, o som não deixou ninguém dormir. A cadeira caiu sozinha. A janela abriu 2 vezes. A lamparina apagava sozinha. E uma voz baixinha, como vento entre as frestas, murmurava palavras sem sentido. Mas repetidas, como se estivessem chamando alguém. Eu não esperei o dia clarear. Peguei minhas coisas e pedi carona com um vizinho que ia até a cidade. Nem me despedi direito. Rosilda entendeu. A avó se calou por um tempo. Os netos não fizeram perguntas. Sabiam que havia coisas que não precisavam de explicação. Apenas respeito. A casa ficou lá por muito tempo, abandonada. Até que um dia, muitos anos depois, ouvi dizer que foi destruída num incêndio. Mas ninguém morava lá mais. Ninguém acendeu vela. Não teve curto, nem nada. Só queimou. Do nada. Como se o que estava preso ali tivesse cansado. Ela respirou fundo e completou. Aprendi que há lugares que não querem ser morada. Que guardam coisas, mágoas, dores. Às vezes não é um espírito. Às vezes é o próprio chão que ficou carregado. E se a gente insiste em ficar, a casa começa a mostrar. Os netos estavam imóveis. O relógio de parede fazia tic-tac, e o som parecia parte da narrativa. A avó olhou pela janela, como se ainda enxergasse o contorno daquela casa no meio do mato. Foi a única vez que dormi num lugar onde nem as coisas queriam ficar. E eu aprendi que quando o ambiente inteiro se move, a gente precisa sair. Sem olhar para trás, ela ajeitou o chale de novo. O ar na sala estava mais frio. Agora, acho que posso contar a do boneco com olhos de vidro. Os netos não responderam. Apenas assentiram em silêncio, hipnotizados pela presença daquela noite antiga, que parecia ter voltado para se sentar ali entre eles. O silêncio entre os capítulos já não era desconfortável. Era como o intervalo entre os batimentos do coração, necessário, inevitável. A avó manteve os olhos voltados para a parede, como se ainda organizasse a lembrança dentro da cabeça. Quando começou a falar, sua voz saiu um pouco mais baixa que antes. Essa, talvez seja a história que mais demorou para sair de mim. Não porque foi a mais assustadora, mas porque foi a que mais se arrastou. Não terminou numa noite só. Ela respirou fundo, ajeitou os pés e falou com a naturalidade de quem está apenas relatando um fato, mas os olhos entregavam algo mais. Uma sombra antiga, ainda acesa. Quando eu era pequena, tinha uma coisa que eu queria muito: uma boneca. Mas não daquelas de pano que a gente costurava com retalho. Eu queria uma de verdade. Daquelas com rosto de porcelana, cabelo liso, vestido de renda. Nunca tive. Fez uma pausa e sorriu de leve, quase com tristeza. Mas um dia, um tio distante veio visitar a família. Ele morava no sul do país, e trouxe presente para todo mundo. Para mim, trouxe um boneco. Não era uma boneca. Era um boneco de pano, com corpo molengo, costurado com tecido grosso, mas com uma coisa diferente: os olhos. 2 olhos de vidro, azul escuro, fixos, brilhantes. Ela passou a mão no próprio rosto, como se desenhasse mentalmente aquele par de olhos. A primeira impressão foi estranha. Era bonito, mas parecia vivo demais. Era como se olhasse pra gente. Não com doçura, com curiosidade. Como quem observa em silêncio e entende mais do que devia. Ela o deixou sentado na beirada da rede na primeira noite. Olhou para ele antes de dormir. Mas, de madrugada, algo a acordou. Senti que tinha alguém no quarto. Abri os olhos, e lá estava o boneco, caído no chão, de frente para mim. Mas ele tinha sido deixado sentado. Ninguém mais tinha entrado no quarto. Só eu. Na noite seguinte, o mesmo. Depois da terceira vez, começou o pior. Os sonhos. Sonhava que ele andava pela casa. Devagar, arrastando os pés. E vinha até meu quarto. Parava do lado da rede e ficava olhando. Sempre com aquele olho parado, fundo, como se quisesse entrar dentro da minha cabeça. A avó fez uma pausa. Um dos netos apertou a mão do outro. A sala parecia um pouco mais escura agora. No começo, achei que era só sonho. Mas começaram a acontecer coisas estranhas. Minha roupa aparecia fora do lugar. Meu penteado amanhecia desfeito. E um dia, juro por tudo que é mais sagrado, acordei com o boneco de pé. De pé.
encostado na porta. Ela disse isso quase sussurrando. O silêncio que seguiu foi absoluto. Mostrei para minha mãe. Ela também achou estranho. Achou que eu andava dormindo e fazendo aquilo sem lembrar. Mas eu sabia que não era. Eu sentia. Aquilo não era brinquedo. Era outra coisa. Tentaram se livrar dele. Jogaram fora no mato. No dia seguinte, estava de volta, limpo, dobrado sobre a cama. Enterraram. 2 dias depois, apareceu de novo, dentro de uma caixa de sapato no armário. O que eu sentia era que ele não queria sair dali. E que cada vez que voltava, voltava mais perto. Mais dentro. Como se quisesse ser parte de mim. Um dos netos soltou um leve suspiro. A avó nem olhou. Continuava com os olhos fixos, narrando sem pressa, como quem finalmente se libertava, até que minha mãe chamou um padre que passava pela região. Era novo, desses que não tinham medo. Ele benzeu a casa, passou água benta no boneco, e disse que aquilo não era coisa para criança. Que alguém, em algum lugar, tinha colocado uma intenção errada ali dentro. Ela se calou por alguns segundos. Depois prosseguiu. Nessa mesma noite, os sonhos cessaram. O boneco sumiu. Sumiu de verdade. Nunca mais apareceu. Meu pai achou que alguém tinha levado ou jogado longe. Eu acho que ele só foi embora porque o que estava dentro dele já tinha visto o suficiente. A avó virou lentamente a cabeça e encarou os netos. Não havia susto nos olhos dela. Havia memória. Aprendi que presente nem sempre é presente. Que tem coisa que chega com uma intenção. E que olhar nos olhos de certos objetos é como olhar num poço fundo demais. Pode ser que ele olhe de volta. Ela suspirou, e seu rosto pareceu mais leve depois disso. Depois disso, nunca mais brinquei com boneco. Nem com boneca. Fiquei só com boneca de pano, feita por minha mãe. Sem olho de vidro. Sem nada que parecesse mais vivo que eu. Os netos não riram. Nenhum fez piada. Sentiram que aquela história ainda tinha ecos dentro da avó. O que carrega a alma não é só gente, disse ela, por fim. Às vezes, é tecido. Madeira, vidro, e se tiver espaço, aquilo entra. E fica. Ela então se levantou um pouco, ajeitando as costas na cadeira, e olhou pela janela. Já é tarde. Mas acho que ainda dá tempo de contar a história da mulher no espelho. Os netos não disseram nada. Nem precisavam. O silêncio deles já era um convite. A janela estava entreaberta, e uma brisa leve percorreu a sala, mexendo de leve a cortina de renda. A luz amarelada da lamparina desenhava sombras nas paredes, e a casa parecia respirar junto com a noite. A avó passou a mão pelos cabelos, como quem se prepara para contar uma história que já viveu muitas vezes, mas sempre com certo cuidado. O espelho, começou ela, sempre foi uma coisa estranha para mim. Não o espelho da vaidade, do se olhar para arrumar o cabelo. Mas o espelho, como objeto. Como coisa viva. Como porta. Os netos se entreolharam. Um deles puxou a coberta até a altura do peito. A avó falava com calma, mas havia algo ali, na maneira como ela olhava para o canto da sala, que deixava o ar um pouco mais denso. Essa história aconteceu quando eu era já moça feita, com uns 20 e poucos anos. Tava morando sozinha, numa casa pequena que herdei da minha madrinha. Uma casa velha, com poucos móveis. E um deles era um espelho de moldura de madeira escura, todo entalhado. Parecia antigo demais para estar ali. Ela fez uma pausa. Me disseram que era do antigo dono da casa. Um senhor que morou ali até morrer, sozinho, sem filhos. Diziam que ele passava horas parado, sentado em frente ao espelho. Só olhando, só esperando. Os netos prestavam atenção sem piscar. O silêncio parecia escutar junto. Nos primeiros dias, eu nem reparei muito. Tinha tanta coisa para fazer, tanta poeira para limpar, que o espelho era só mais uma tralha velha na parede da sala. Mas, depois de um tempo, comecei a notar certas coisas. Ela olhou para o fundo da sala, como se tentasse enxergar além da memória. Toda vez que eu passava pelo espelho, sentia que algo se movia lá dentro. Não era meu reflexo, era algo atrás de mim. Como se a sala refletida não fosse exatamente a sala real. Tinha um leve atraso. Um descompasso. Como se a imagem demorasse meio segundo a mais para me acompanhar. A avó falou baixo, e os netos se inclinaram para ouvir melhor. Comecei a testar.
Passava rápido, olhava de lado, me virava de repente. E juro, em pelo menos 2 vezes, vi algo no fundo da imagem. Não era um objeto. Era uma silhueta. Uma mulher, parada no canto da sala, do lado de dentro do espelho. Ela disse isso sem alterar o tom de voz. Como quem conta que viu uma vizinha antiga na rua. Mas os netos gelaram. No começo achei que era impressão. Mas ela começou a aparecer com mais frequência. Sempre no mesmo canto. Sempre parada. E sempre, me olhando. Nunca movia os lábios. Nunca saía do lugar. Mas estava lá. E aos poucos, ela foi ficando mais nítida. Um dos netos murmurou meu Deus, baixinho. A avó sorriu com os olhos. O pior era a noite. Quando a casa ficava em silêncio e eu ia apagar a lamparina. Às vezes, ao passar pela sala, o espelho refletia uma luz que não existia. Uma luz azulada, fria. E lá estava ela, a mulher, com o rosto quase igual ao meu. Quase. Ela passou a mão no próprio rosto, devagar. Era como se fosse uma versão de mim, que não era eu. Como se fosse uma sombra que tentou ser eu, mas ficou presa ali. E, noite após noite, ela se tornava mais parecida. O vestido, o jeito do cabelo, até o modo de se inclinar. Era como se estivesse me estudando. Para me copiar. Silêncio. A única coisa que não mudava eram os olhos. Os dela eram vazios, como poços fundos, sem brilho, como se a alma tivesse ido embora fazia tempo. Um dos meninos começou a se balançar devagar. O vento lá fora pareceu aumentar. Um dia, resolvi cobrir o espelho. Peguei um lençol e joguei por cima. Mas no dia seguinte, o lençol estava no chão. E o espelho limpo. Mais limpo do que eu lembrava. Ela fez uma pausa longa. Resolvi me mudar. Mas antes, fiz uma coisa que nunca devia ter feito. Sentei na frente do espelho, e esperei. Igual o velho da história. Sentei, e fiquei. Os netos prenderam a respiração. No início, era só meu reflexo. Depois, vi ela de novo. Mas dessa vez, ela se mexeu. Pela primeira vez, virou o rosto de leve. E sorriu. A avó baixou os olhos. Não foi um sorriso de simpatia. Foi um sorriso de quem já ganhou. De quem esperou tempo suficiente. Levantei na hora, corri e cobri o espelho. No dia seguinte, levei para fora. Pedi ajuda ao vizinho, e juntos enterramos no fundo do terreno. Ninguém quis quebrar. Ninguém quis olhar dentro de novo. Ela olhou devagar para os rostos dos netos. Até hoje, às vezes sonho com ela. Mas não como antes. Agora, ela sorri sem pressa. Como se estivesse mais perto do que eu penso. Como se só esperasse que alguém olhe de novo. A avó então se levantou lentamente e ajeitou o xale sobre os ombros. Por isso, espelho velho, a gente não deve guardar. Nem herdar, muito menos encarar por tempo demais. Porque tem coisa que vive do outro lado. E às vezes, só precisa que a gente dê atenção. Para atravessar. Ela caminhou até a janela, afastou a cortina e olhou a noite escura lá fora. A lua tá alta. Mas ainda não tá na hora de dormir. Falta a última história. Ela se virou para os netos, com um brilho misterioso nos olhos. A que ninguém da família gosta que eu conte. A da porta que bateu sozinha. Aquela, que ninguém abriu. O relógio da parede marcava quase 11 da noite. O vento lá fora já tinha mudado de tom. Não era mais quente, nem carregava poeira. Agora soprava mais fresco, como se anunciasse o fim de um ciclo. Os grilos ainda cantavam, mas mais espaçados. A lamparina ainda tremia, mas com menos força. Os netos, sentados ao redor da avó, estavam mais calados agora. Alguns já com os olhos pesados. Outros, apenas hipnotizados pelo som daquela voz tão antiga. A senhora respirou fundo. Olhou o chão de cimento batido, depois os olhos dos 4 netos. Sua voz saiu mais baixa desta vez. Como se falasse não só com eles, mas com alguém que já não estava mais ali. Essa última, ela começou, com um suspiro longo, essa é diferente. Não é a mais assustadora. Mas é a que mais me marcou. Porque não tem monstro, não tem sombra, não tem sangue, tem só silêncio. E uma promessa quebrada. Ela ajeitou o lenço no cabelo e continuou. Eu já era moça. Tinha meus 20 e poucos anos. E morava sozinha, na mesma casa de sempre. Meu pai e minha mãe já tinham partido. Minhas irmãs se casaram e foram para outras cidades. Mas eu fiquei.
Sempre gostei da terra, do canto do galo, do cheiro de café de manhã. Nessa época, ela tinha um noivo. Um rapaz de sorriso fácil e mãos calejadas. Trabalhador, honesto, dessas pessoas que falam pouco mas olham nos olhos. A gente ia se casar no final do ano. Mas ele precisou viajar para outra cidade. Disse que era só por 3 semanas, para resolver um negócio com um tio distante. Me deixou uma carta, e uma promessa. Disse que voltava antes do Natal. Que viria me buscar. Ela sorriu, mas era um sorriso triste. Daqueles que vêm depois de muita espera. O tempo passou. As semanas viraram mês. O mês virou 2, 3. Nenhuma carta chegou. Nenhuma notícia. O povo começou a cochichar. Diziam que ele tinha mudado de ideia. Que tinha conhecido outra. Mas eu sentia que não era isso. As noites foram ficando pesadas. Não de medo, mas de vazio. A casa parecia grande demais. O vento parecia bater mais alto nas janelas. O silêncio era outro tipo de assombração. Foi numa dessas noites que aconteceu. Eu estava deitada na rede, o lampião já apagado. A lua cheia deixava o quarto claro. E então eu ouvi a voz dele. Ela fez uma pausa longa. Os olhos da senhora se perderam em algum lugar atrás das paredes de barro, como se ainda escutasse o eco daquela lembrança. Era a voz dele, sim. Bem baixinha, me chamando pelo nome, como se estivesse bem ali, do lado da rede. Mas quando olhei, não tinha ninguém. O som veio de novo. Mais firme, chamando, vim cumprir minha promessa. Ela se sentou na rede, o coração aos saltos. Você demorou. Foi tudo o que consegui dizer. Mas ele não respondeu. E, aos poucos, a voz dele se afastou. Foi ficando mais fraca, mais longe, até sumir. No dia seguinte, o carteiro apareceu. Trazia uma carta atrasada. Dentro dela, vinha a notícia. Um primo distante contou. Ele tinha morrido num acidente na estrada, semanas antes. A carta tinha se perdido no caminho. Ela ficou em silêncio. O barulho do vento nas frestas pareceu mais alto por um instante. Os netos permaneciam imóveis. Mas eu sei, disse a senhora, a voz quase num sussurro, ponto que ele veio se despedir. Que ele não esqueceu da promessa. E que voltou, do jeito que deu. A chama da lamparina vacilou mais uma vez, como se prestasse reverência. Lá fora, uma coruja piou ao longe. A avó então esticou os braços devagar, puxando os netos mais próximos para perto de si. Agora, meus pequenos, é hora de dormir. As histórias foram contadas, e os espíritos, por hoje, estão em paz. Os meninos não protestaram. Um a um, se acomodaram nos colchonetes improvisados. A mais nova segurava a barra da saia da avó. O mais velho ainda olhava para o teto, como se tentando processar tudo o que ouvira naquela noite. A senhora apagou a lamparina com um sopro lento. E a escuridão tomou conta da casa. Mas não era uma escuridão pesada. Era tranquila, cheia de presenças que não assustavam, apenas observavam. No silêncio do interior do Piauí, a noite se fechou como um livro antigo. E as histórias, mais uma vez, voltaram a dormir.